O que eu fiz foi correlacionar esses dois eventos e fazer um cálculo e dizer, ó, na segunda quinzena de setembro vai acontecer um terremoto aí. Aí a menina falava, em que região? Eu falei para ela o nome da cidade, eu falei, La Serena, que é uma enseada de... Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante e hoje não poderia ser diferente. Mas antes de apresentar o meu amigo, o meu convidado de hoje, eu quero pedir para você, ó, dedinho no like, se inscreve, compartilha, comenta ali, ó. Nos comentários é a oportunidade de você sugerir pautas, participar do nosso programa, comentar também os assuntos que a gente está abordando aqui. Beleza? Aguardo vocês lá. Eu tenho aqui na minha frente o Haroldo Maciel, um cara do audiovisual, professor publicitário, e há um tempo para cá ele começou a mexer com terremoto e previsões. Muito obrigado pela sua presença, Haroldo. Eu que agradeço. Um prazer para mim poder estar aqui. A gente estava falando aqui, eu falei que você, vamos dizer assim, a gente tem um cara famoso aí no Brasil, o Serjão do foguete, e a gente tem agora o Haroldo também dos terremotos, né? Pois é, aqui eu tô começando a falar mais sobre isso agora, né? Parece que finalmente o Brasil acordou para esses perigos, riscos de catástrofe, chuva, desabamento. Você acha que muito se dá também porque sempre se falou, né? Pô, o Brasil é um país abençoado, não tem terremoto, não tem furacão, não tem... Mas algumas coisas já começaram a acontecer. Você acha que essa falta também do interesse das pessoas era porque a gente realmente vivia essa tranquilidade? Ou era porque a gente estava tranquilo, né? Na falsa impressão de que aqui não acontece nada de ruim. Sim. Ou também porque com as redes sociais a gente tem mais acesso à informação. Também, né? Então, muitas vezes a gente, quando eu não ouvia falar no jornal, e muitas vezes o jornal é local, então você acabava não ficando sabendo. Às vezes acontecia, mas não repercutia, exato. Né? E agora não, agora tá muito rápido, a coisa aconteceu ali, do outro lado do mundo, você fica sabendo instantâneo, né? Eu lembro de anos 90, 2000, alguma coisa assim. Às vezes saía alguma coisa, mas era claro de escala pequena. Teve um tremor, acho que já teve um no Mato Grosso, alguma coisa que eu lembro. Eu lembro de alguma noticiazinha, alguma coisa assim. Tá. Mas eles não eram de, né? Não gerava tanto burburinho, né? Igual hoje, aconteceu uma coisa, o cara in loco faz ali no celular dele, isso já toma uma proporção. O pessoal fotografa e já posta, então você fica sabendo. Vou te falar uma coisa, não tem 4 ou 5 anos que teve um tremor aí na Guia. Ah, é? Teve um pequeno tremor na Guia. O pessoal atribuiu aí a pedreira, né? Mas depois o pessoal ficou em dúvida. Sim. Mas a gente tem aí algumas lendas que dá até para contar, que possivelmente foram terremotos fortes que ocorreram no Mato Grosso, inclusive em Cáceres. Sim, ali tem uma lenda ali do Minhocão que ele mexeu, o Minhocão mexeu e a igreja caiu, então eles reformaram a igreja. Olha só. Né? E isso pode ter sido um abalo sísmico, né? Explicação mais científica. Que vem sendo contado e a gente às vezes... A outra é no lago ali do Chacororé ali, né? Teve aí um evento que o pessoal disse que teve um barulho gigante. Sim. Né? E de repente no outro dia eles foram ver lá, tinha afundado, virado um pântano. Então, assim, algumas coisas que escapam da gente às vezes, tá no conto popular, você pode de repente calcular que isso em algum tempo memorável aí teve um tremor aqui forte. E o mais recente, foi 50 anos atrás, foi aí na Serra do Roncador ali, perto, né? Na verdade, Porto dos Gaúchos. Certo. E é um local onde pode voltar a acontecer. Era um dos maiores, 6,5. É um lugar suscetível? Ali deve ter, eles vão chamar falar que tem uma falha, né? Então, ali tem uma falha, né? Porque Vitória do Espírito Santo, e a gente não tá livre, não. Os lugares mais suscetíveis são onde tem os encontros das placas, né? São os mais
onde tem mais atividade. Mas existem, longe da borda das placas, também os locais que tem as falhas, chamadas falhas. Como seria? Porque aqui a gente tá longe de uma falha. A gente tá no aqui, meio de uma placa, né? Então, estamos no meio, né? Então é uma coisa assim, o pessoal no Brasil nem gasta dinheiro. Sim, com estudos. Com um sismógrafo. A gente, por exemplo, não tem alerta de tsunami. E o Atlântico não é uma coisa tão parada, né? Nós tivemos um evento ali que chegou a 7 no sul do Atlântico. Tem um vulcão ali no sul do Atlântico, o vulcão Michael, que põe em perigo de alguma hora gerar um tsunami para a costa brasileira, costa sul, né? E tem a La Palma agora. Quem que não ouviu falar do Inferno de La Palma, que tá na Netflix agora? Tem um documentário sobre aquele vulcão ali nas Canárias, que algum dia, se ele se partir, ele vai gerar uma onda destrutiva que pode atingir o Caribe em poucas horas e chegar ao Brasil. Sim. Então a pergunta é, nós estamos preparados para tsunami? Não, com certeza não. Não estamos. E no Brasil já teve mortes registradas por tsunami. Se quiser, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. E antes de chegar nesse trabalho que você vem fazendo hoje, inclusive você produz conteúdo também em espanhol, né, também? O meu canal é para falantes da língua espanhola, porque o meu trabalho maior tá ali entre o Chile, Peru, Equador, México. Sim. A Baixa Califórnia ali. Inclusive uma região toda afetada, super afetada e que é de maior interesse para eles. É até natural, né? Exato. Cinturão de fogo tá. Sim. Então tem seguidor no mundo inteiro. Sim, muito legal isso. Mas especificamente para os hispanohablantes. Sim. Mas eu gosto de sempre entender um contexto de onde que veio isso e o que você fazia antes de você se envolver com os terremotos aí. O que o Haroldo fazia, professor, como que era a vida do Haroldo um pouquinho antes de se meter com os terremotos, vamos dizer assim? Eu cheguei aqui há uns 26 para 27 anos, né, em Cuiabá. Eu vim aqui a convite do Amorim, Valdevino Souza de Amorim. É basicamente um pai aqui para mim, que me recebeu com muito amor aqui. Ele era dono do Estúdio A. Então ali eu gravei 2A1, né, gravei... na época a banda que tava é o Estrela d'Alva, gravei o Estrela d'Alva. Você já veio para trabalhar no áudio, eu vim fazer um show aqui, eu tocava numa banda chamada Sunshine. Então vamos já voltando aqui. Você é músico, de banda, né? Banda show. E aí eu vim tocar numa cidade aqui, aí pro Nortão aí. De onde que você veio? Eu vim de Lorena, São Paulo. Ah, Lorena, certo. E essa banda é de São Paulo, é de Irapuru, do Wilson Diniz e banda Sunshine. E era uma banda de baile, show, então a gente tocava o Brasil inteiro. E tocava de tudo, né? Tudo. Também, né? Banda baile era o bicho, eu adorava. Até hoje, eu sou tão Só fã da glicerina, fera, né? que até hoje eu tenho uma máquina de glicerina só pra ficar bombando nas festas. Legal. E, cara, eu conheci o Amorim falou, cara, vem trabalhar comigo. E aí a convite do Amorim e do Magrão, que eram os dois responsáveis pelo Estúdio A, eu acabei ficando uns 4 anos no Estúdio A. O Amorim, que gostava muito de mim, falou, vou te arrumar um emprego ainda na Universidade de Cuiabá, na Unic. E aí eu parti do áudio, fui fazer aí áudio e vídeo na Unic. Aí fiquei lá 23 anos, saí esse ano. Caramba, mano. Então assim, e aí lá eu fiz um catatal de curtas-metragens, publicidades para boa parte dos jornalistas. Já se desenvolvendo como como audiovisual. Como diretor. Eu fiz algumas direções, fiz o Compadre Crispim. Documentário, né? Do Compadre Crispim, que ele tinha o Chora Viola. Sim. Eu dirigi alguns aqui, teve um interessante. Você sabia que teve um cara aqui que morou aqui em Cuiabá, que chegou a ser o ganhador do Oscar? Não sabia. Não era brasileiro, é o Arne Suxdorf. Eu recebi um convite para fazer uma parte de produção da diretora Bárbara Fontes e eu fui fazer a trilha sonora. Então, nessa trilha sonora participaram Ebinho Cardoso, Sandro Souza, batera, o Sidney Duarte, que é um fantástico músico jazzista aqui, é um dos melhores, até um nome fantástico aí para nível de Brasil. Sim. E nós fizemos a trilha sonora desse filme, junto com a cantora Cecília também. Uma hora vou te dar o contato para você trazer essa galera aí. E assim, esse cara, ele casou, veio para cá, a convite da Life, virou fotógrafo aqui, ele introduziu o cinema novo aqui, Zé Wilker, Arnaldo Jabor. Esses caras eram alunos deles de cinema aqui. Então ele... Zé Wilker, Arnaldo Jabor, essa galera
da alta, da porrada. Os caras são... E ele acabou fazendo ali Copacabana Meu Lar, gravando lá em Copacabana mesmo. Fez alguns filmes aqui. Sim. Mas ele ganhou o Oscar foi com uma propaganda na Suécia que os caras... Depois eu vou te mandar as imagens para você colocar, logicamente, aí. E eu tive a oportunidade de fazer a trilha disso. Depois trabalhei com outros filmes aí do já Manoki. É uma honra, né, cara? Você ter que já fazer parte de um trabalho desse, né, cara? Assim, o audiovisual é muito louco, né? Sim. E aí, até envolver com terremoto. E aí, por último, agora os caras estão fazendo filme sobre a minha pessoa. Então, a conversa aqui vai ser uma loucura. Em que momento esse lance de... Porque eu imaginei que você talvez fosse da área, né? Quem que é que estuda na área? Qual que é o especialista? Sismologia e os geofísicos. Geofísicos, né? E que momento isso aí te chamou a atenção e você entrou nesse mundo, assim? Como que foi? Cara, como tudo no Brasil, começou numa resenha. Eu tava num churrasco junto com... Tinha um psicólogo, que é o Dr. Anselmo Rosa. Hoje ele trata com adictos aí, né? Do pessoal que tem problema com droga. Tinha um programador, que é o Júlio César. Tinha alguns outros amigos, o Evandro. Tinha uma galera toda conversando sobre o terremoto do Japão, 2011. Que repercutiu bastante. E de como isso não podia ser previsto. E eu falei, mas como que não pode ser previsto isso? E fiquei curioso. Falei, não existe isso. O caos existe. Mas mesmo o caos... É que o caos não pode ser formatado para nossa consciência. Então, quando você fala do universo, você olha assim, você fala, puta, tá tudo bagunçado as estrelas. Não. Quando deu a explosão, o próprio Bang, ele codificou distâncias para poder gerar novas matérias. Isso indica que o caos, na verdade, ele é para nós o caos, mas ele está bem arquitetado, né? Algum arquiteto colocou isso em cada lugar. Não é nada aleatório. Então, exatamente. Não existe nada aleatório. Não existe um galho que vai nascer numa planta, ele nasce exatamente naquele local. Existe um número do ouro. E o Leonardo da Vinci, os caras que estudaram essa aritmética e matemática, eles tinham... Pode falar. Eles tinham essa consciência, né? Baseado nessa premissa, eu fui atrás de descobrir se existia um padrão entre os tremores. E houve, cara, mó gritaria, a galera ficou louco. Não, você é doido, não, pô, tem 100 anos de estudo, para com isso, você é louco. Você tá chapado, bêbado, larga pra lá e tal. E em um segundo churrasco, eu já voltei com a ideia de que os terremotos do Japão afetavam o Alasca e a Califórnia, com um tempo determinado. Aquilo foi que deu ânimo. Imagina. Tá, o pessoal botou essa pulguinha atrás da orelha, e eu fui. Rolou aquela resenha nervosa entre os amigos, e, né? Que é muito saudável, né? Muito, olha só. Gritaria. O cara chegou a gritar igual o Truco no meu ouvido. Entendeu? Não é possível. Não, pô, gritaria. Então você foi provocado ali, né? Também, hoje ainda acontece isso. As pessoas perdem a amizade por não respeitar a opinião alheia. Não, mas se é nova, se eu sou louco, e aí? Vai te afetar? Então, se a minha opinião é que pode... Sim. Né? Então, se nós vivemos... Apesar da percepção ser uma, nós vivemos... O mesmo azul que eu enxergo não é o mesmo que você. Sim. As percepções são diferentes. E em tudo, política, religião, tudo. Porque você tem que ter a tua experiência... A sua experiência que conta sobre a sua percepção. Então, a ideologia de que você... Por exemplo, é errado comer um tipo de animal. Né? A gente fica triste quando vê aí a chinesada lá, os chinos comendo cães. Mas a gente come os animais que são sagrados na Índia. Então, é umas coisas assim que é percepção. O ser humano... E a gente não está preparado ainda para essa globalização. Verdade. Por quê? Porque a gente sempre vai taxar o erro dos caras, mas a gente aqui faz igual. Sim. E, voltando ao assunto... Você foi provocado, você falou, não, agora eu tenho que, né, depois dos outros gritar no seu ouvido lá, eu vou atrás. Você se debruçou, você foi fazer o quê? Procurar padrões? Qual foi a sua... Alguns sites têm os terremotos lá e tem o banco de dados deles. Catalogados. Exatamente, tem aplicativos e tudo. Hoje está mais fácil. Eu comecei isso em 2011, então imagina. E eu fiquei muito feliz, cara. Eu fiquei até emocionado quando eu descobri que os terremotos do Japão, 5.0 no Japão, geravam 2.5 em 2 horas e 40 depois
no Alasca. Então eu só tinha que ver se era na central do Alasca, sul do Alasca ou norte do Alasca, se era central do Alasca, central da Califórnia. Entendi. Tipo, 2h40 para o Alasca, 4 horas para Califórnia, de 6 a 8 horas para um lugar que chama Ilhas Virgens. Sim. Então tinha uma conexão que era batata, só que era um evento de 2.4, então os caras falaram, não, isso aí acontece. Sim. Mas o que chamava atenção era o tempo exato. E, trabalhando na Unic, tem um outro maluco lá que é genial também, que é o Gregório, que é professor também lá. E ele é fera na publicidade. Ele falou para mim, eu vou criar uma conta no Twitter para você. E se você disse que... Eu acredito. Mas se você disse que consegue postar os terremotos, eu vou te dar aí um Twitter e você vai começar a postar. E eu comecei a postar com hora. Sim. E começou a dar certo. O intuito, assim, de levar informação, assim, para ajudar mesmo as pessoas, né? Ali você percebeu que você podia ajudar, né? Não... Essa onda dos terremotos até 3.6 não era para ajudar, era mais para eu voltar lá e gritar na orelha dos, no começo dos caras, você... né? Eu vou trucar de volta ali, né? Mas eu fui além e comecei a ver terremotos de 4.6, 4.7, aí eu vi que ficou sério. Um tempo maior, eu falei, peraí, isso aí já mata a gente. Muito catastrófico, né? E aí a gente começou a tuitar. E aí teve alguns tremores que morreu gente, tipo da Espanha, da Turquia. Como que fica, por exemplo, aqui nesse meio de caminho aí entre o Japão, tem, por exemplo, o Havaí e outras ilhas ali. Eles, no caso, por estar ali no meio do caminho, nem a onda ainda não tem o tamanho suficiente para... Porque essas ilhas... Você está falando de tsunami? É, o terremoto de 1960, ele matou pessoas no Japão. Foi no Chile, foi o maior, foi em Valdívia. Em Valdívia. Ele matou pessoas no Havaí e no Japão. Só que a onda ela caminha mais ou menos 720, de 713 a 750 km por hora. Sim. Então é mecânica, física pura, né? Ela vai crescendo. Ela vai indo, né? E se tiver mais fundo, ela vai arrancando mais pressão e a onda vai ganhando força. Sim. Mas tem uma hora que ela passa a perder força. Então o que acontece? Você tá numa praia, a água se retira. Não é que ela se retirou, que a onda tá puxando. Ela puxa o que tá na frente dela ali, né? Ela tá se alimentando, e né? depois vem com barro, com carro, com tudo que ela puder arrastar, navio, vem arrastando tudo. Esse padrão que você tinha falado, esse primeiro, ele acabou sendo... chegando aonde os efeitos dele? Esse do Japão, né? Esse do Japão, ele acabou, esse de teve um 2008 e teve um de 2016, Sim. que foi no sul do Japão. Com esse tremor do 2016, eu consegui prever um dos maiores terremotos do Chile, que foi 16 de setembro de 2016, ou 2015, agora eu já não me lembro mais. Mas foi na mesmos 3 meses daquele evento que teve no Nepal. Matou um monte de gente. Aí teve no sul do Japão. O que eu fiz foi correlacionar esses 2 eventos. Sim. Né? E fazer um cálculo e dizer, na segunda quinzena de setembro vai acontecer um terremoto aí. Aí a menina falava, em que região? Eu falei para ela o nome da cidade. Eu falei, La Serena, que é uma enseada de 14 quilômetros. Então você tá com um país, você fala uma enseada de 14 quilômetros. Quanto tempo não tinha um terremoto ali? 70 anos. E eu em cadeia nacional, eu na televisão falando isso. Ela falou, mas vai sentir aonde? Eu falei, se esse tremor chegar, ele vai ser sentido até em São Paulo. Todo o Chile vai sentir. E foi 8.4, teve tsunami. Sim. O único alerta que teve foi o meu aviso. E tiramos 20 mil pessoas da costa. Pô, parabéns, porque acabou, né? As pessoas acabaram sendo salvas, né? Virou filme. Virou filme. Virou filme. O Severino Neto fez esse filme aí, tá na Amazon Prime. Quem quiser pode procurar lá. Sísmico na Amazon Prime. Mas tem uma questão, né? Porque por mais que seja muito importante a informação e realmente elas salvaram, tanto que salvaram vidas, mas você teve ali dificuldade para você conseguir o seu espaço, porque quantas pessoas não devem ter tentado te descredibilizar, até talvez o meio científico, que por você não pertencer, né, a essa galera da sismologia e tudo mais, não tentou de alguma maneira... Você não sofreu nenhuma resistência para conseguir levar suas informações? Cara, se você tiver uma ideia em mente,
e essa ideia estiver sendo evoluída junto com o orientador, Certo. ela provavelmente vai para frente. Sim. Se você tiver uma ideia que vai contra tudo que já foi estudado, então Sim. provavelmente você vai morrer na praia. Certo. A não ser que você não seja do ramo. Então eu tive todos os critérios para poder levar essa pesquisa para frente. Primeiro, Certo. eu vou lá e falo, ó, além do choque de placas, tem um gatilho que chama-se migração sísmica, que é a energia de um terremoto gerar outro. Isso na geologia já não existia. Era zero. A possibilidade de um terremoto gerar outro é zero, é nula. Essa teoria existia. Hoje, isso eu falei em 2011, então teve briga, me desmereceram, me desacreditaram, e eu fui aprender espanhol para ir para o Chile defender a minha teoria em cadeia nacional. Então eu ia fazer as previsões ao vivo. Certo. Ó, amanhã, tal hora, em tal lugar, tanto. E aí começou que eu entendi que aquele não era o caminho. Sim. Daí eu entrei com Brasília, o Dr. Jorge Santo França, da Universidade de Brasília, falou para mim, ó, eu ajudo você a desenvolver esse trabalho, mas você vai ter que largar as previsões. E aí eu parei por um ano e pouco, parei de fazer postagens. Certo. Mas era no intuito de quê? Tentar transformar isso num artigo científico. Sim, entendi. Porque eu tava apanhando demais. Certo. Só que eu tava acertando. Sim. Né? Ele não queria te desgastar tanto, né? Não, eu fui para lá para Brasília para ele me provar que eu estava enganado. Certo. Aí chego lá, acabou de ter um tremor, você viu aí? O aplicativo ele já avisa, acabou de ter um terremoto lá na região do Tarapacá. Aí eu fui para lá para ele me provar que eu estava errado. Chego lá, eu viro aluno dele, falou, não, você tem razão. E aí a gente desenvolve um sistema, envolvia o Gregório, estava o André, a doutora Cecília, o doutor Alexandre Schumacher, são 2 professores do Instituto Federal, mais 2 da Unic, né? Ó, 4.0. Na Bolívia. Eu vou desligar aqui. Já pode até legal, explica um pouquinho o que deve ter acontecido desse daí, né? Já ilustra um pouquinho, né? Esse é um aplicativo que ele... É um aplicativo que em tempo real ele vai me dando os eventos, onde eles estão acontecendo. Não sei se você quer ver aqui, ó. Sim. Ele vai carregar aqui, olha lá, o último tremor, ele está mostrando onde que ele foi. Qual a escala foi? 4.3. Isso daí mais ou menos é um pequeno tremor, pessoal. Ó. Pode colocar no microfone. Baixaram. E aqui, ó, só para você saber o que eu tô falando, acabou de ter um tremor perto da costa brasileira. A gente não fica nem sabendo. E não foi fraco, 5.7. Isso 5.7. chega aqui na nossa costa? Não, isso aqui vai gerar algumas ressacas ali na ilha de Fernando de Noronha. Foi bem perto da costa. Então foi bem perto da costa. Muitas ressacas que se vê ali no mar. Exatamente. Às vezes não é de origem climática, é de origem... Exatamente. Entendi. Isso no Chile, eles já identificam chamam de mareadas, né? As marejadas lá. A ressaca são por tremores que ocorrem perto da costa. Aqui a gente nem sonha que pode ser isso. Então atribui isso a eventos, né? E eu acho que tremor tá acontecendo o tempo todo. Então. Com certeza. Acabou de ter um tremor perto da costa brasileira e a gente não fica nem sabendo. Tá sabendo porque eu tô te falando e o aplicativo acabou de falar. Talvez até ache uma notícia aí da ressaca que deu no mar, alguma coisa. Você vai achar. Se você procurar do Nordeste, ou praias como... deixa eu botar no modo avião aqui. Praias como Fernando de Noronha, por exemplo, onde tem turista, vai ter a ressaca nas próximas horas. O que são essas ressacas? O terremoto ele mexeu uma quantidade de água lá embaixo. Essa quantidade de água, seja de meio metro, 40 centímetros, ou várias ondas, porque você sabe, você bate na água, ela gera várias ondas. Sim. Essas várias ondas é o tempo de resposta que o mar vai dar, e são as ondas chegando em praias, aí no caso do Nordeste. Aí. A gente abriu esse parênteses porque ele acabou de receber no aplicativo dele, mas a gente estava falando do artigo, né? Você estava no processo de... Sim, eu fui para lá para ele me provar que eu estava errado. E ele me convidou para ir para o AGU, Encontro de Geofísicos da Califórnia. Daí eu fui aqui, abraçado pela Unic e Brasília, 2 universidades. Nós juntamos alguns professores, tentamos escrever alguma coisa, porque de científico tinha, da área mesmo, era só o Dr. Jorge e um outro aluno lá que era do Rio Grande do Norte. Sim. Né? E eu fui para esse encontro com o mínimo de inglês ferramental, né, para poder a gente saber do que estava falando lá e um pouco do espanhol, e fomos para o Encontro Mundial de Geofísica, Fall Meeting 2012 já, há um ano depois, você vê
Sim. Estava com um artigo na mão para desenvolver isso. Então lá a gente foi super bem recebido. Cientistas russos, americanos, eles ficaram fantasiados com a ideia de que isso havia sido posto à mesa. Por quê? Para escrever um artigo eu tenho que citar alguém. Alguém, como o Dr. Peter Shebalin, que é um russo, ele já dizia que um tremor poderia gerar o outro a pequenas distâncias. O que eu fiz foi recalcular e dizer, não, esses tremores eles podem ser medidos em longas distâncias. Ponto. Um terremoto no Japão poderia gerar um terremoto no Chile. Essa ideia ainda é nova, mas com a inteligência artificial, com certeza, eles vão descobrir que isso é fato. Sim. E aí, através de projeções. Exatamente. Se você botar aí 10 ou 100 anos de terremotos aí e pedir pro IA, verifica quantas vezes esse padrão se repetiu, você com certeza vai ser muitos padrões aí. Cada padrão vai desenvolver aí um método de tipo, ó, esse aqui que aconteceu em tal região repetiu tantas vezes, mas ele teve uma outra região. Então ele vai criar esse... Enfim, eu acredito que em 10 ou 15 anos vamos ter aplicativo aí igual o da previsão de tempo. Eles vão falar, ó, possibilidade de sismo na região tal. Então vamos evitar as praias ou possibilidade de isso para mim não é uma coisa que tá na psique. Sim. Hoje com a IA aí, isso facilita demais a questão das projeções. Mas ali quando vocês começaram seus artigos, tudo, era tudo baseado em projeções, progressões aritméticas, como que era o... Chama backtest. Eu estudo o passado, eu vejo se tem alguma coisa que é padrão. Por exemplo, o berço de furacões, ele tem um mês certo para começar os furacões. Então é uma contagem. Antes, os furacões agora aumentaram, mas antes podia dar nomes dos furacões. Você sabe como é que funciona? Não. Vai gerando os furacões, eles vão dando o nome de A. Então A, tal. B, até terminar os 23 caracteres, aí passa para o grego. Então, o que está acontecendo é que, uma vez que você identificou esses padrões, e agora com satélites, eles falam com horas, quando ele vai mudar de rumo, né? tal. Informações. Isso também funciona com chuvas, né? Então, o que a gente tem que monitorar? Então, eu acredito que para tsunami, boias, que todo o Pacífico é lotado de boias, justamente porque 4 dos 4 grandes terremotos registrados no planeta que a gente tem memória foram no Atlântico, foram no Pacífico. E mataram muitas pessoas, né? Mais de 1 milhão de pessoas. Esqueci o nome delas, são boias marítimas. Pode chamar de boia marítima, mas... É o nome eu falo o nome da organização que colocou, tinha um nome, esqueci. Eu não sei se é o Showa, mas... uma coisa assim. NOAA, né? Isso. Ela detecta uma variação muito grande de deslocamento de água, o que Exato. Imagina, ela tem um peso e tem uma boia. Então, quando ela começa a balançar muito, 4, 5, 6, 7, tem uma perturbação ali. Acendeu, e aí eles leem um sismógrafo e aí eles fazem o cálculo. Deve ter inúmeros tipos de sensores diferentes ali para detectar, né? E por passar exemplo, uma informação na costa do Chile, a água recuou, a boia já dá sinal. Então eles já sabem que ali tem o risco da água entrar. Entendi. Então, assim, tem para tudo. Eu acredito que é uma questão de tempo até as pessoas conseguirem comprovar essa ideia maluca que eu tive aí de que os tremores geram tremores em outra parte. Apesar que os cientistas brasileiros hoje, quando tem um terremoto no Peru ou no Chile, eles aí tem tremor em São Paulo, eles falam, não, reflexo. Então, pelo sim e pelo não, já sabem que os tremores do lado de lá dos Andes podem gerar tremores aqui. Então eu te pergunto, você vai ouvir falar que no Nordeste, hoje é que dia? Hoje é 16? 16? Então, com certeza, você vai ouvir falar que teve alguns tremores ali no Nordeste, ali, São Luís, Nordeste. Esse, por exemplo, que vai gerar a ressaquinha lá, ele pode migrar ali e fazer. Pode, inclusive, ter reflexos no Nordeste. Em 2, 3 dias pode ter reflexo em Minas Gerais e em 5 dias em São Paulo. Mas não são pequenos eventos, são eventos que o pessoal vai ligar para o corpo de bombeiro. Sim. Né? Acontece que a gente não tem o sismógrafo necessário para dar exatamente a magnitude. Sabe quantos sismógrafos a gente tem aqui no Mato Grosso? Eu acho que 2 ou 3. Um deles está lá na Serra de São Vicente, dentro do Instituto Federal, que foi nessa parceria que nós tivemos com a ANB,
e ele veio e instalou um sismógrafo aí na Serra de São Vicente. Um sismógrafo, ele consegue cobrir uma área mais ou menos, ele consegue captar? Talvez 40, 80 quilômetros de diâmetro, né? É que você precisa ter vários para poder você saber... cruzar, igual os outros fazem mais ou menos com o NOAA lá. Exatamente, precisa ter uma... E a gente não investe nisso aqui porque a gente erroneamente acredita que o Brasil não é o país que tem terremoto. Então, agora tem que virar, né? De quebrar esse paradigma aí de que a gente está num país perfeito, que não Principalmente quando você constrói represas, você constrói coisas que não pode ser... Por exemplo, uma coisa é você construir com tecnologia anti-sismo. Certo. Você pegar aí prédio, casa que é construído aqui, ninguém tá nem aí para sismo. Sim. Os prédios no Chile... Japão, né? Não, eles têm essa tecnologia anti-sismo que é tipo para resistir, né? É para resistir. Aí você imagina uma São Paulo da vida que estão verticalizando tudo. E o pior, se tiver um tremor em São Paulo de 5,6, ele gera uma catástrofe, porque a quantidade de casa que é feito sem o acompanhamento, já foi lá em Carapicuíba, Osasco, aquela galera ali, eles constroem morro e sem estrutura, constroem prédio. E cada buraco que o pessoal 5 andares, cara, inacreditável. E nas encostas, que o pessoal também faz muitas obras também, né? No Rio de Janeiro cai sozinho, choveu já cai. Você viu aquela, né? Sim. Aquela serra que desabou lá? Sim. O Rio... Petrópolis. Sim. Água. Também, destruiu tudo. Essas regiões também têm risco, um risco real de sofrer com alguma catástrofe? Cara, ali são as chuvas, né? São a Defesa Civil, ela chama... Essa catástrofe que aconteceu em Petrópolis, ela já tinha sido avisado por um ambientalista. Então sabia que a qualquer momento ia acontecer. Então a pergunta do Brasil é quando vai acontecer a catástrofe, não se temos risco. Não, temos sim. Mas quando? O Sul também tinha sido avisado. O Sul tinha sido avisado. E vai se repetir, com certeza. Vai. É cíclico, vai acontecer. E cada vez mais frequência e com o tempo curto. E lá tinha um problema da cidade ter avançado sobre o rio, né? Todo aqui. Pois a gente sabe que aqui em Cuiabá há o problema do alagamento. O que nós fizemos foi ali. A prainha ali é um microvale, mini vale, um riozinho que tem, onde a natureza fez aquela montanha ali, construiu, para ser o lugar onde a água vai para o rio Cuiabá. O que nós fizemos? Nós construímos ali, pavimentamos, tem asfalto, e o escoamento foi construído por uma quantidade de gente. Aí quando você superlota, e aí tem lixo no esgoto, você sabe que ali não vai esgotar água, então vai sempre ter os problemas aí do escoamento de água que vai gerar o que a gente está vendo aí em Cuiabá hoje, 2025. Sim. Né? A gente estava falando da questão do máximo, né, de eventos sísmicos que foram catalogados, né, para vocês, a partir dali, procurarem padrões e tudo mais. Mas qual que os registros mais antigos, mais ou menos, por volta de quando já existia registros, sei lá, antes inclusive da Era Moderna, de abalo sísmico já? Eu só posso te dizer que eu tenho a ideia de que o Brasil tem risco de chegar ao tsunami, porque na época do Império foi escrita uma carta para a coroa por 2 vítimas que se tem conhecimento que morreram por tsunami no Nordeste brasileiro. Então o cara escreveu em 1755. Estávamos aí sob o domínio de Portugal. Sim. E talvez isso tenha feito Portugal até liberar o Brasil. Por quê? Porque o Portugal foi destruído com um terremoto em 1755. Olha, Lisboa queimou por 3 dias. Aquela catedral. Você acha que pode ter sido um reflexo do que? Não, aí ele levantou um tsunami que pode ter matado pessoas no Caribe, na costa dos Estados Unidos, ninguém sabe. Mas o que a gente sabe é que os portugueses que estavam ali no Nordeste, a água derrubou a igreja que tinha ali e matou 2 pessoas. Então ele escreveu para Portugal que chegou uma onda muito grande aqui, e eles associaram que aquilo era... Hoje se sabe que aquele tsunami chegou aqui. O terremoto 7,8 ou 8 alguma coisa que teve em 1755. Sim. Esse terremoto destruiu Lisboa. Teve esses assim a nível do conhecimento do brasileiro, mas a nível de mundo também tem outras? Com certeza. Com certeza o que se sabe do Krakatoa, por exemplo, que é o mesmo problema de La Palma, que era um vulcão, que ele entrou em erupção, ele subiu, teve a maior erupção. O barulho do Krakatoa, tem alguns documentários, se você procurar na internet, ele foi ouvido no mundo inteiro. Então imagina o que foi o Krakatoa.
Tem um filme, Isso é que Krakatoa, período, Inferno mais de ou menos? Java. 200 anos, não tenho noção. Eu acho que aí merece um Google para poder saber quanto que foi. Mas essa erupção do Krakatoa, a ilha, ele entrou em erupção, depois ela afundou no mar. Nossa. E isso com certeza gerou um mega tsunami. Deve ter matado milhares de pessoas. Que ele era mesmo? Krakatoa em Java, fica em Java. A ilha de Java. Java ali é tudo a Indonésia, ali perto da Indonésia, naquela ilha Sumatra. entre Índico e Oceania. Pacífico? Ali é Oceania. Abaixo tá o Índico, né? Sul da Sumatra. Para dentro tem a Oceania ali, e ali já é o Pacífico, já, ilha de Taiwan, Japão. Né? Então esses registros também são muito importantes para abrir um precedente para se estabelecer esses padrões, né? Baseado nisso que a gente entende que talvez a ilha de La Palma, essa ilha das Canárias ali, ela é ainda um risco maior do que se repetir o terremoto de Lisboa. Sim. A ilha dela, tem um documentário falando da ilha de La Palma, que é um vulcão que está rachado, tem uma fissura lá e aí tem até um filme na Netflix chamado Inferno de La Palma, que faz a reconstrução da onda. O cara olha no horizonte assim, aquela onda vem vindo e tipo, aquela onda destruiria praias, né, Cidades, Portugal, Espanha lá no norte, né? E vem destruindo. Pelo porque Mediterrâneo ali. O Mediterrâneo, eu não sei se ela entra com tanta força, porque a entrada pro Mediterrâneo ela é curtinha, né? Dá uma dissipada ali. Mas isso aí vai tudo pra terra, né? Exatamente. Essa energia, né? Pode. Se aquela ilha colapsar, ela gera um efeito Sim. Efeito em cadeia ali para muito mais do que só um mega tsunami. Caramba, e quando vocês foram para Califórnia, né, que vocês falaram, nunca houve claro, você estava amparado, né, pela UNB. Pela UNB e tudo mais. Na época. Mas você, de alguma maneira, ouviu também nesse período alguma tentativa de descredibilizar por você não ser... O tempo todo. Só que eu estou propondo uma coisa que vem na contramão do sistema, né? Então eu tinha que estar preparado. Por exemplo, se você é um cara que tem fácil depressão, ou se você não gosta de ouvir críticas... Não faça isso. Não tenha uma boa ideia. Larga pra lá. Certo. Esquece, enterra. Porque as críticas são duríssimas. Eles vão xingar sua mãe, vão xingar sua irmã. E o que passa é o que eu não tô cagando pra todo mundo, entendeu? Sim. Eu não tenho que responder pra sismologia ou pra geofísica. Que se dane. Eu tinha uma dúvida, eu fui atrás, eu era ignorante, e aí eu decidi revisar por conta os padrões. Você entrou quase que numa noia ali, né? Totalmente. Noiou naquele... Totalmente. Você acha que foi quanto? Você lembra mais ou menos qual o tamanho do período que você debruçou sobre isso daí? A ponto de você poder falar com uma certa autoridade disso? 6 meses eu entrei basicamente em noia mesmo, de ficar dentro de casa. Quando eu descobri, falei, não, mentira. Porque ali eu tive ideia de que eu mudei o conceito de como os chilenos veem o brasileiro. Eu não sei se na Info, na Exame, saiu uma pesquisa da América do Sul querendo saber o que os nossos irmãos pensam dos brasileiros. Então eu mostrava o que a Argentina pensa do Brasil, o que o Equador, o que o Peru. E o Chile, uma das coisas nossos irmãos brasileiros conseguem prever terremoto. Então, tá na psique do chileno que a gente consegue prever terremoto. Não graças aos geólogos, nem aos geofísicos. Olha só. Graças a uma especulação que foi descredibilizada ao máximo. Eu tenho uma carta do presidente do Chile agradecendo por ter enviado um alerta para ele que ia ter um 7.2 em Valparaíso, onde ele ia ter uma reunião. E aí as televisões do Chile cobriram e cada um chamou um geofísico e um geólogo para poder me contrariar. E ficou uma semana nessa política, nessa publicidade ferrada para tentar me descredibilizar, charlatão, mentiroso e tal. E no dia exato... Hoje o pessoal usa muito a rede social para jogar mais para baixo. Eu achei bom, sabe por quê? Cancelar quase. Porque ou é verdade ou não é. Eu fui na televisão e falei que vai acontecer. Sim. E botei a cara. Então, na noite de domingo, realmente não aconteceu, mas com um intervalo aí de tipo 0h15 da segunda-feira, o 7.2 aconteceu na cidade que eu tinha dito. Então, a partir daquele momento, eu fiquei conhecido do Chile. Eu tive que ir para o Chile, levei os amigos todos cada um para uma TV, foi uma loucura, nós ficamos lá por 8 ou 10 dias. É uma loucura, cara. E assim,
Eu fui recebido, o pessoal abrindo caminho na tonfa. Eu te mando os vídeos, depois você pode colocar aí. A chegada lá foi como estrela de rock. Os caras do Repórter, eles fazem isso. E sempre assim, quando eu vim pro Brasil, voltei a ficar mais por aqui, a história era sempre essa. Vinha o pessoal, o jornalista, e falava para mim, se você mostrar para mim o método, prever e acertar, eu coloco você na Folha de São Paulo, na capa. Beleza, o cara veio para cá e ficou 15 dias. Ele voltou e eu saí na Folha do Estado de São Paulo. Veio o pessoal do Domingo Espetacular, fala, se você prever um terremoto nos Estados Unidos e acertar, eu ponho você no Domingo Espetacular. E eles vieram e o terremoto aconteceu no tempo marcado. Sim. Isso aí tem uma margem, né, também, né? Tem uma margem de erro, mas o atraso era tipo de horas. Sim. Né? Porque eu dava o dia exato. O mesmo foi com o Augusto Nunes. Ele me entrevistou no Livre. Ele falou, se você prevê tal coisa assim, o programa vai pro ar. Eu previ e o programa foi pro ar. Tudo isso, cara, tá no YouTube. Então, e eu viajei fui pra Califórnia, fui pra Austrália, fui pra Portugal, encontro de engenheiros, tentando encaixar essa observação pro pessoal levar pra frente. Só que tem muitos interesses envolvidos. Que acaba dando essa resistência. Não, você não vai conseguir. Mas não você vai... Devagarzinho, mas você tem conseguido simpatizantes, alguma coisa? Já tem aliados aí? Não, simpatizantes é todo mundo que começa a fazer lá. O chileno, o povo chileno, por exemplo. O chileno é só adorado lá. Adorado. Vou pro lugar lá, fico no hotel 5 estrelas, os caras levam com segurança armado. Mas simpatizantes do método assim que aplicam eles, e você já tem pessoas lá, alguém que represente essa ideia em outros lugares? Cara, eu quero te mandar as imagens para você, inclusive, postar. Eu dei cursos para pelo menos 3 grupos de defesa civil do Chile. Eles se organizavam, pagavam passagem, eu ia para lá dar cursos da defesa civil e grupos de resgate. Tenho lá uma região que chama região de Iquique, que tem hoje, o cara virou capitão. Ele virou um capitão do bombeiro e ele responde pela segurança de Iquique. Porque em 2014 eu mandei um alerta de terremoto, a prefeitura levantou o pressuposto antes, liberou o pressuposto para a primeira semana de abril de 2014. Esse terremoto aconteceu, foi 8.4 e os caras já estavam na rua aguardando. Então, assim, são coisas... esse depoimento dele, ele dá no filme. Ele dá no filme. Ele conta no filme. Ele fala, não, esse cara veio aqui... não é qualquer coisa. Só que ele exalta como um cara como eu, simples, foi lá e peitou a UNEM. Eu peitei a UNEM, peitei o governo, tudo, e dava os resultados. Então, quando aconteceram, confirmou-se o grande terremoto de 2015 ou 16 de setembro, quando foi confirmado, o governo censurou a minha imagem nas TVs. Porque ficou abrupto, né? A conta do Twitter passou de 500 mil. E agora o Twitter tinha quase 500 mil seguidores. Hoje tem 380, perto disso. Ainda é um perigo. Mas eu evito de postar. A não ser agora, por exemplo, que tem risco de nos próximos 45 dias ter um forte terremoto na zona central, já está postado. O programa de ontem foi todo sobre isso. E, cara, vem coisa ruim por aí, né? Esse 2025 promete ter de novo aí um mega evento, sabe-se lá onde. A gente tem uma ideia de que talvez seja na região do Peru. Nessa lá região. Também sempre foi muito... Se acontecer lá, a gente vai sentir aqui. E aí, a escala que chega aqui, ela é possível também prever? Porque ela já chega enfraquecida aqui. Teve um 7.2 no Peru, ele foi sentido como um 4, 3.8, 4.2, trincou um prédio lá em Sinop, com o evento que aconteceu no Peru. Aí você fica atento, né? Falou, teve um 7. O 8 é algumas milhares de vezes maior que o 7, porque é escala logarítmica, né? E o 9 são muitas milhares de vezes maior que o 7. Então, de repente você tem um 9 lá e a gente não tem ainda. Não tem, por exemplo, um registro da última vez que aconteceu um 9 no Peru. Não existe. Qual que é o maior, independente de qual? Foi 9.3 ou 9.4 de Valdívia.
Foi o maior esse. registrado. Mas com certeza... Que é aquele que chegou no Japão, né? O de Valdívia foi o que matou gente... O tsunami matou pessoas no Japão. E o que leva, então, por exemplo, uma cidade, por exemplo, que ela é a que mais sofre o impacto, qual que por exemplo, tem a possibilidade dele acontecer no Peru, numa escala que você falou de 7... 9. 8.7 a 9.2. Isso. Aí ele chega aqui, o que já faz ele já chegar aqui enfraquecido? Diferente da tsunami, ele não vai crescendo que com... o tremor foi lá, né? O epicentro foi lá. Certo. O que acontece é que quando você bate, por exemplo, você vai lá e dá uma ombrada no guarda-roupa. Tudo que tiver solto ali dentro vai cair, certo? Certo. Então, possivelmente, zonas que nós tenhamos aqui no meio da placa, que tem algumas fissuras, algumas coisas sólidas... Mais frágeis, assim. Vai tremer. Entendi. Então, eu já tô cansado de ouvir falar que esvaziaram prédio em Brasília, esvaziaram prédio aí aí no norte, então, aí Porto Velho. Sim, coisas que já são meio que corriqueira aqui, mas não atribuem os outros acham que é falha estrutural. Exato. Não, são microtremores e com certeza isso, em algum dia o pessoal vai admitir, né? Sim. Porque é muito mais orgulho. Você vê, teve um abalo, né, que tremeu 27 cidades em Minas Gerais. Os caras atribuíram isso a uma desaceleração de um jato supersônico. Quando ele aumenta, ele ultrapassa a barreira do som, ele dá um impacto. Sim. Quando ele diminui, ele também dá um impacto. Mas isso não é capaz de abalar 27 cidades. Então, mas esse foi o argumento. Então tem coisas que, para acalmar a população, talvez, o especialista vai lá e fala qualquer coisa. E do ramo acadêmico, né? Do ramo científico, tem... ainda estão resistentes ainda ou já tem... Hoje qualquer sismólogo, qualquer professor vai falar que os terremotos do Peru e do Chile causam efeito no Brasil. Para mim já tá bom. Porque a minha teoria é baseada nessa. Agora, imagina, se eles aceitam que os tremores do Peru geram reflexo no Brasil, por que esse de 5.7 já não seria um alerta para nos próximos dias gerar tremores aí no Nordeste brasileiro? Inclusive, esse que você falou que tem possibilidade de acontecer aqui na nossa costa? Qual que é que você falou que tem a possibilidade de não acontecer em breve, né? Esse de 5.7 aconteceu faz algumas horas. Faz algumas horas. Esse que chegou esse aqui... é o 5.7, que apitou. Aqui, ó. Olha bem aonde que tá aqui. Vamos ver perto da onde que é. Ó, tá vendo aqui? Deixa eu ver aqui onde que é. Perto ali do Rio Grande do Norte, ali, Nordeste. Sim. Então, com certeza, isso aqui, esse tremor, 5.7, não é fraco. É um terremoto forte. Ele vai gerar abalos aqui, com certeza. Se os do Peru e do Chile geram, com certeza esse terremoto vai gerar reflexos aí para essa região. Isso é óbvio. Você, né? A partir do momento que você começou a andar pelo mundo, você já vivenciou um tremor? Então, esse filme do Severino, a proposta dele a gente só vai fazer o final do filme se a gente for pegar um terremoto no Chile. Mas tem que ser um terremoto acima de 6. Nós ficamos 3 meses aguardando. Até ter o terremoto da Tailândia, que tem a conexão com Coquimbo. Então eu avisei. A produção falou, ó, terremoto chega aqui, a energia chega aqui em mais ou menos 5 a 7 dias. E nós pegamos as malas e bora pro Chile. Aí ele fez o filme. Ele gravou todos os depoimentos do pessoal que se salvou lá do terremoto, do 8.4. E nós ficamos aguardando lá esse terremoto. Só que em vez de a gente ir para Coquimbo, a gente foi para televisão. O cara até convidou, ele falou, vou porque eu quero pegar aí as imagens da TV. Então eu participei de um programa ao vivo, e no programa ao vivo eu falo, nós viemos aqui, porque vai ocorrer um terremoto de 6.5 lá em Coquimbo, e nós estamos indo pro epicentro. Daí os caras enrolaram, a gente foi pro hotel ainda e não deu tempo. No hotel, à noite, colocaram a gente no 8º andar, o prédio inteiro fazia assim, ó. Que sensação. Cara, você como um brasileiro que não tinha vivido isso. Porque a gente tava esperando aquele terremoto. Então pra mim foi alegria. Eu falei, pô, confirmou, né? Não teve um pouquinho de medo? Sim, claro, pô, você tá num prédio, você não sabe se o prédio vai cair. Você não sabe. Você não sabe. Você tá ali, você não sabe onde foi. A gente sabia que era um 6.5. Mas não tem como você saber se é um 9, se é um 7, se é um 8. Por quê? Porque um terremoto que aconteceu, por exemplo, ali na região de La Serena, ele fez tremer os prédios de Santiago, duríssimo, assim,
absurdo. Entendi. Então é uma coisa assim que não dá para você falar assim, pô, é uma energia de bombas nucleares, é tipo não sei quantas bombas. Os caras calculam Sim. energia de tantas bombas. Eles calculam aproximadamente o que é aquilo. E é uma força que o ser humano já deveria ter se acostumado, né? Sim, sim. Mas o que a gente faz é toma parte do mar, constrói em áreas que não deveriam, encosta. A gente está fazendo aterro. A prainha, por exemplo, ali era um rio que tem que escoar a água. Sim. Né? Então, quando você tapa tudo e joga lixo, você está dizendo que ali vai inundar. Sim. E deixa eu te perguntar, dessas por exemplo, a questão do aquecimento global, ela influencia no clima, que geram catástrofes climáticas e tudo mais, né? A atividade sísmica talvez seja a única atividade que o ser humano não seja influenciada pelo homem, ou de certa maneira ela também, o homem exerce alguma influência sobre a atividade é o efeito sísmica? borboleta. O efeito borboleta é aquele lance do abanada, uma asa de uma borboleta na África pode gerar tempestades e aquilo é pura realidade. Quando existe eu vou sempre citar aí documentários para o pessoal saber do que a gente está falando aqui. Existe um documentário de um vulcanólogo dizendo que se a Terra aquecer mais 2,5 graus, ou o oceano, ou a temperatura do planeta subir mais 2 ou 3 graus, possivelmente os vulcões vão entrar em erupção e vai expelir uma quantidade de gás considerável e gerar ali uma mini era glacial para poder resfriar o planeta. Então o planeta é sustentável. Né? Nós somos como piolho e pulgas aqui. Sim. Então se eles achar que a gente está fazendo algo ruim, se a gente aquecer, a gente vai sofrer as consequências. Vai tampar o sol durante uns meses, né? E com certeza os vulcões estão ligados à área sísmica. Então o aumento de terremotos com certeza pode ser sim. Pode, tá? Eu não vou afirmar porque isso cabe ao cientista dizer. Sim. O que eu estou fazendo aqui é baseado em observação. E já que eu tenho a palavra, então eu posso sim expressar minha opinião e dizer que sim, os tremores e os vulcões estão todos conectados e um vulcão pode gerar tanto tremores, gera tremores, quanto pode gerar tsunamis. Então, interessante, né? Então isso para não eximir também o ser humano dessa responsabilidade, porque ele já não cuida das outras coisas, né? Não cuida. Você imagina, você tira petróleo e você injeta água do mar. Qual que é a possibilidade da densidade do óleo sob pressão, que está ali muitos milhões de anos? É quase um plástico, porra. Sim. Denso, né? Você tira aquilo e põe água. Tiveram que, inclusive, para os outros aí furar o pré-sal, tiveram que desenvolver uma tecnologia que ainda não existia para conseguir extrair aquilo ali, né? E sabe-se lá o que vai... o impacto que isso vai gerar ali naquilo, né? Teve uma... Eu fui convidado para fazer uma palestra no Hospital Albert Einstein. Uma vez por ano, se reúnem ali médicos de alto escalão que eles fazem treinamentos, simulacros em São Paulo ali, sobre catástrofes. Tá? E nessa palestra, justo nessa palestra, um cara teve que sair às pressas de lá, que era o chefe geral da Defesa Civil, porque Maceió estava afundando. Então ele fez uma mini reunião, pediu desculpa pro doutor, falou: vou ter que ir para Maceió urgente. Não sei nem como é que eu vou te falar, mas os caras estavam explorando um tipo de minério ali, e esse minério fez afundar 10 quadras. Tinha um hospital... Isso foi recente, né? Exatamente. E nessa época esse cara pegou o avião e foi para lá porque ele ia ter que dizer para as pessoas que tinham suas casas ali que eles tinham perdido, né, que eles tinham sido desapropriados, e ele ia ter que sair dali porque estava afundando. Isso demorou mais de 30 anos para os caras entenderem que a retirada daquele minério poderia... Estava causando talvez um vácuo embaixo ali. Causou um vácuo. Sim. Então, algumas coisas que a gente está fazendo agora, talvez a gente só vai ter um feedback aí em 30, 40 anos. E aí sempre é inevitável a resposta do planeta. A gente estava falando de São Paulo, fico imaginando, né, com toda aquela rede de túneis, metrô e tudo mais, né? Exatamente. Já rolou, né, uma vez. Você sabe que de repente apareceu um buraco lá gigante. Sim. Então, assim, os caras não conseguem explicar por que afunda. Sim. Afunda porque a gente não é formiga, a gente não tem, a gente cava, né? Você vê algumas obras que são feitas aí, você fala, não é possível, isso aqui foi desenhado, né? Talvez com a IA, talvez melhore.
Mas aqueles lugares que já existem há muitos anos é difícil mudar. Vai ter que eles irem ruindo para mudar alguma coisa. A gente tinha exemplo em Santos era cheio de prédio torto, né? Ainda cara. Ali, porque construído em um território que é meio mangue, meio né? areia, meio mangue. E isso, se tiver um tremor ali, Sim. esse prédio tomba inteiro. Sim. Né? Ali tem problema da água, que a água entra, né? Então, assim, a gente definitivamente não está preparado para terremotos nem para tsunami. Né? A gente não estava aguentando as chuvas, agora você imagina exatamente. o resto. Você acha que a batalha sua agora... Eu já percebi que você não está ligando pro reconhecimento. É mais a prestação pública ali, né? A questão de levar a informação, vamos dizer assim, proteger vidas e também lutar para que o Brasil também tenha um olhar diferenciado, mas... Cara, eu vou te dar 2 exemplos, para me encurtar a conversa com você, eu vou te dar 2 exemplos. Teve um cara que ele teve 3 caras. Um deles teve um sonho com uma cobra que mordia o rabo da cobra, e ele ficou tentando desvendar o que era aquilo, não vou citar o nome. De repente ele descobriu o benzeno, o anel de benzeno. E aquilo é o pai da medicina, para poder conseguir colar, fazer novos medicamentos, ele precisava daquela visão. Se você fosse jogar pedra nele, como fizeram na época, mas o cara foi lá e descobriu. O outro visualizou que poderia existir uma partícula que seria a mãe de todas as matérias, o princípio de Bohr, né? E tiveram que dividir agora com o acelerador do CERN. Eles conseguiram descobrir que existe uma partícula, eles chamaram de partícula de Deus, e tiveram que dar o Nobel pro cara, porque o cara há 40 anos atrás, e sem um equipamento de $1 trilhão, que é o CERN, né? O acelerador de partícula lá, colisor de hadrons. É aquele em forma de anel, né? Exatamente. Eles tiveram que dar esse crédito pro cara, mas, 50 anos depois. Sim. Né? Então, hoje o que o cara quer com crédito? O cara tá cagando, o cara tá quase morrendo, o cara quer beijar o neto, o cachorro e ir pra praia. Ele não tá querendo saber mais de nada. Então, talvez quando passe essa êxtase minha, talvez quando Deus acalmar o meu coração, seja esse momento que a ciência vai falar, existe uma correlação entre os tremores a larga distância. E talvez aquele animal ou aquele mané lá do Brasil, e talvez não aconteça, né? Porque os brasileiros, eles não se valorizam, a gente se mata aqui, mas a gente tem, né, o síndrome do vira-lata. Bom é o que é feito lá fora, a gente não se dá valor aqui. E por último, 2 médicos australianos que disseram que a Helicobacter hélice papiloma, que era um vírus que causava úlcera. E o cara falou que aquilo era um vírus. Né? E os caras da medicina bateram nele, e o cara pegou o tubo de ensaio e tomou o tubo de ensaio com os vírus, com as bactérias. Depois ele fez uma sonografia e mostrou, isso aqui que acontece. E aí mostrou milhares de úlceras. O cara quase morreu, mas acabou ganhando um Nobel depois. Então o que acontece é que quando você tem uma ideia que ela vai de encontro ou vai contra os interesses, a primeira coisa não vai para frente. Sim. Tá? Talvez essa ideia minha ela esteja um pouco à frente do tempo. Mas na hora que chegar a hora dela se encaixar, alguém muito simples vai chegar lá, vai descobrir com o equipamento, se Deus quiser, muito rápido, porque a gente precisa cuidar disso. E aí ela vai tomar forma. Mas aí eu vou estar fazendo outra coisa, jogando, pescando, fazendo outra coisa, porque... Se é alguma coisa em outros lugares, já fazem um filme, se é nos Estados Unidos, já faz um filme lindo, daquele jeito bem, né, americano de fazer. Rapaz, eu apanhei de todo tipo de gente que você imaginar. Os cientistas, eles adoram esfregar o diploma na sua cara. Sim. Mas a maioria desse diploma é só para ficar dentro da gaveta. Sim. Se ele descobrir algo, nem ele mesmo, foi meu professor, falou, eu não posso mais te apoiar, porque eu tô apanhando de todo tipo de ciência, só para não ter uma ideia, imagina. Então seria, hoje a ciência é uma religião que você só pode opinar, intocável, né? Se você de repente tiver lá no meio do... Então assim, para mim isso é indiferente. Eu me divirto fazendo outras coisas e continuo prevendo os terremotos. Eles continuam acontecendo. Vai chegar uma hora que os caras falam, cara, vamos revisar tudo que esse cara fez? E aí vão ver, tinha um fundamento no que aquele cara fazia lá. E aí? Sim. Você já viu ultimamente como eu vi o Sérgio Sacani falar uma coisa interessante, né? Referente à força que tomou, né, para tentar corroborar com isso que você falou,
de novo a questão do terraplanismo? Como que ele ganhou força ultimamente, de novo, né? Entendo. Aí eu vi o Sérgio falando, cara, eu imagino que talvez porque a comunidade científica, ela tá ali, ela não se aproximou, não conversa. Exatamente. Aí o que acontece? Aí uma galera que tem uma ideia doida lá, ou conspiração, ou o que seja, ele tá pegando só o exemplo do terraplanismo, né? Elas vão ganhando força porque não tem quem refute, né? Alguma coisa do tipo, e ganha força uma ideia errada, né? Tanto que agora tá tendo, e essa galera aí ganhou uma força muito grande. E aí eu acho que talvez seja isso, né? Ela não... Parece que existe um orgulho, assim, no meio acadêmico. Os cientistas não conversam. Quando eu estive no Peru, a conversa teve que ser mediada dentro da embaixada. Dentro do consulado. Sim. Porque os caras estavam preocupados com a minha segurança lá no Peru. E os caras já chegaram, quem que você pensa que é? Você está desrespeitando a minha pessoa e tal. E eu fui com o Júlio Savala, que é um geólogo. Ele foi o primeiro geólogo que abraçou. O Dr. Júlio Savala, hoje ele é professor do Instituto do IFMT. E ele foi comigo pro Peru, porque ele é peruano. Então ele chegou lá, explicou, conversou. Fui participar do Ponto Final. Depois você vê no YouTube aí, Ponto Final do Peru. E eu fiz um programa inteiro falando sobre, finalmente, esse evento que poderia acontecer em 10 anos, que por acaso é 2025. Por um braço de terra, que tem uma cidade lá gigante, que é um braço de terra no nível do mar. Aquilo ali acaba primeiro. Tipo uma península? É uma península e acaba primeiro. Por quê? Porque qualquer onda acima de 8 a 12 metros vai cobrir aquilo. E aquilo ali tem por pessoa? Tem uma cidade ali, cara. Tipo, é fantástico ali. Sim. Fui convidado pelo governador para poder ir para lá. E eu apanhei muito lá. E chegou um momento que eu falei pro cara, não, eu não vim aqui para você acreditar em mim. Eu vim aqui para te falar que a sua cidade está correndo risco e que você sabe disso. Né? Aí o cara abandonou a palestra, o cara que tinha me convidado abandonou a palestra. Quando eu falei para ele do risco desse evento, e eu vim embora com a ideia de que eu cumpri meu papel ali. Então, você não foi agradar ali, né? Você foi levar a realidade, né? Você, quando propõe algo que está fora da casinha, imagina, eu vou falar uma coisa assim, eu vou ser extremo, tá? Não estou me comparando jamais, mas veja bem, se alguém que propõe algo novo está propondo algo que está fora da caixinha, quem poderia, por exemplo, dizer que Albert Einstein estava errado? Ele foi lá, tinha um grupo de 12 professores, ele teve que apresentar o trabalho dele. Nenhum daqueles caras já tinha pensado em nada do que ele estava propondo. Ele não propôs ele propôs 10 coisas. E acredite, o melhor que ele propôs não foi o que ele ganhou o prêmio. Ele foi lá com o negócio da foto, né? Da fotocélula, de que ela tinha um desvio magnético, precisou do eclipse, precisou de uma porrada de coisa para ele comprovar. Mas aqueles caras que estavam ali, eles desdenharam dele desde o começo. Sim. Quem deles tinha condição de julgar ele? Quando você pega uma cartilha, põe debaixo do braço e fala, vou fazer o que está aqui, se aparecer algo novo, você vai ser incapaz de ver. Incapaz de ver. Os primeiros até foram mortos pela Inquisição, né? Exatamente. Então... algumas pessoas propunham coisas ali que eles eram os caras que apoiavam eles, gostavam tanto dele que eles acabavam deixando eles. Falaram, não precisa falar isso. Tá? Então coisas que eu não posso, por exemplo, exigir que uma pessoa que foi doutrinado, né, a palavra é bem essa, doutrinado em uma receita de bolo, que se ele colocar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, chucro, tentar ir para o Chile e chegar lá fazer abacate, limão e açúcar, abacate, leite e açúcar. Eles vomitam de nojo. Porque lá o abacate é uma verdura, eles colocam no lanche e tal. Então não adianta eu querer pegar uma coisa que vai sendo comprovado por pessoas agora com a IA. Há 10 anos atrás isso era estúpido. Hoje não. Hoje tem muita gente que fala, cara, faz muito sentido. Nossa, inclusive tem uma IA dos Estados Unidos que colocou os terremotos e já diz que, baseado em repetição de evento, é possível prever o próximo terremoto. Essa é a minha teoria. Sim. Então, é uma questão de tempo. Ela já está coincidindo com o que você propôs, certeza. né? Com igual certeza. O pessoal fala, aquilo ali é um reflexo, já é, mais ou menos. É um reflexo, mas assim, um reflexo pode derrubar uma casa. É um tremor. É um tremor, é um terremoto. Sim. São sismos. Entendeu? Sim. O que falta é o pessoal talvez
como que eu falo? Abraçar isso mesmo, né? Vai chegar uma hora que vai ser inevitável. Deixa eu te perguntar, tem alguma coisa que diz que esses padrões, a atividade sísmica, ela pode estar aumentando ou não? Ela foi sempre uma coisa estável? Na verdade, ela só está sendo mais documentada. Não, lá tem lá os gráficos que há alguns anos, né, podem estar ligados à máxima solar, ao máximo solar, que no caso é esse agora de 2025. Alguns anos a Terra fica mais agitada devido a tempestades solares, tudo. Pô, a gente tá vivendo um sistema, cara. O nome é sistema solar. Sim. Então, com certeza, qualquer anomalia que a gente tiver no sistema solar pode afetar o interior da Terra, seja ele por disparos de raio gama que vem de outros lugares, ou da própria tempestade solar que tem impacto direto no polo magnético. Dizem que pode afetar toda a questão tudo, né? Afeta tudo, saúde mental, saúde, estresse. Toda a nossa energia elétrica acaba tudo, né? Tudo. Então, quando a gente pensa que lá na época da Grécia Antiga, quando todos os estudos convergiam para poder fazer raciocínios em conjunto, funcionava melhor. Hoje com a né, a especialização. Quando fala que é um sistema de lato sensu, você está, na verdade, convidando o cara que poderia ser gênio a olhar somente para uma região quando você tem um panorâmico. Então a gente não consegue nem perceber as 3 dimensões que a gente está vivendo, e aí dentro dessas 3 dimensões você ainda pega um assunto só e fica bitolado naquilo e esquece do todo. Né? Então, com certeza... Limita, né, a visão, né? Com certeza nós não estamos criando gênios, estamos criando pessoas que vão seguir a cartilha e obedecer a um sistema maior que vai ditar até o que você vai crer, o que você vai acreditar, como que você vai acreditar, a manipulação, a ideologia, né? Ideologia é ideologia. Então, lamentavelmente, nós estamos curvados a isso. Em todos os lugares, né? E eu trabalhando na Universidade de Cuiabá, Sim. eu posso afirmar exatamente isso, que devido ao sistema, não é culpa da universidade, mas o sistema de ensino, você formatar pessoas que têm padrões diferentes de pensamento, você está desmerecendo alguns, desfavorecendo outros. Sim. Nós temos aí os autistas hoje que tem que ter incursão, né, níveis de autismo. Eles entendem um mundo diferente, mas se você dá para o autista que tem, por exemplo, uma simpatia pela música, ele pode ser um gênio. Sim. Aquele que tem simpatia pela matemática, ele pode desenvolver trabalhos. Sim. Mas isso ainda não é uma coisa que a gente está preparado. Isso, né? foi impensável durante um bom tempo. Agora estamos caminhando. Sim. A IA já foi coisa de ficção científica, né? Hoje em dia a gente vive ela. Tudo que está na psique humana, ele um dia vai ser verdade. É porque a gente imagina primeiro, depois a gente fala haja, né? Então estamos mais perto que a gente chega do Criador, é quando a gente pega um pensamento positivo, junta um grupo, um grupo de estudo e fala, vamos fazer. E aí você materializa aquilo. Sim. Então, um pensamento grego até, eu acho que é interessante a gente saber que qualquer coisa que você crê que você pode fazer, e se você também não crê, de qualquer maneira você tem razão. Essa palavra é do Henry Ford. Mudando de assunto um pouquinho, mano, divulga para quem quiser acompanhar o seu trabalho. Você tá em que redes você tá? Qualquer @Haroldo Maciel pro Twitter, Haroldo Maciel pro Instagram. Sim. Facebook eu parei porque eu tive minha conta hackeada, tinha uma conta com quase 800 mil inscritos. Alguém roubou e eu larguei pra lá. Eu pedi pros caras me devolverem, não fizeram nada, eu larguei pra lá. Mas o Twitter tá aí, Haroldo Maciel. No YouTube eu faço todos os dias entre 9 e meia da noite, eu faço um apanhado geral dos tremores que houveram no mundo e onde possivelmente esses abalos vão ocorrer. Então isso já tem, esse programa tem 6 anos que eu estou fazendo, né? Comecei devagar e hoje ele está bem estruturado. Sim. Mas o projeto, o estudo, eu comecei em 2011, então já tem trabalho, tem uma né? caminhada, né? Não é do dia para noite, né? Que aparece, que você aparece, né? Mas é um negócio de... Você falou que aquela discussão foi em 2011. 2011. Então, logo depois do terremoto do Japão, a gente quebrou o pau num belo churrasco cheio de bebedeira.
Você conversa com seu amigo hoje, esse amigo? Cara, você sabia que até os terremotos ocorrerem, a gente, às vezes, se eu tocasse no assunto, ele me xingava ainda. É, mas foi bravo assim mesmo? Muito bravo, porque o pior hoje é a pessoa não tem mais aquela disponibilidade de você aceitar um pensamento diferente. Né? Um espacinho ali no HD para algo novo. Você não aceita. As políticas são interessantes, ter partidos de direita e de esquerda, são interessantes. Deve ser, para poder continuar crescendo. Mas as pessoas já não se aceitam. Tem pessoas que surtam quando estão falando de política, de matemática, de religião. Estão matando. Eu nunca vi nada Criou-se intolerância, né? Nunca vi nada que matasse mais do que a religião. Alguns povos ainda, quando vem a cruz, eles ficam ainda receosos. Pelos anos de história, a gente tem que pedir perdão. A igreja tem que pedir perdão. As cruzadas, pessoas. Né? E tudo mais, né? E isso acontece na política, em todo tipo. Então ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa por isso. Sim. E são pessoas que abrem caminhos. Obrigado aí, no caso. Cada vez que a gente tem a oportunidade de falar, se a gente puder mudar, né? Sim. O intuito nosso aqui é abrir espaço para as ideias, né? Para que as pessoas possam refletir, pessoal. Então, você que está assistindo aí, se você também ou quer refutar, né? Excelente. Estamos abertos, né? Excelente. O grande problema é justamente isso. Eu gostaria muito que algum daqueles decanos, aqueles professores que foram debater comigo ao vivo, eles pudessem ter me convencido. Quando eu fui chamado a Brasília para me convencer que eu estava errado, eu gostaria muito de ter encerrado ali. Mas, cara, à medida que fomos caminhando, o próprio Dr. Jorge falou, não, vamos para os Estados Unidos propor isso é grande. Então, em vez de você falar, não, vamos largar para lá, porque é muito mais fácil. Sim. Cara, que dor de cabeça que eu tive. Dor de cabeça gigante. E você vê uma pessoa que é super validada, igual o professor que estava apoiando a sua ideia, ele teve, né, ele estava sendo afetado por conta dessa resistência. Não, né? ele teve naquele ano ele teve um infarto. Ele foi pro Texas fazer o segundo PhD dele. Sim. Ele era o segundo homem mais importante. Tudo que tinha de terremoto no Brasil ligava para a UNB. E ele era o diretor do Observatório Sismológico, OBIS, de Brasília, um dos mais importantes. E ele... qual foi o problema? A gente foi lá nos Estados Unidos e aí eu fui falar com um cara que chama Dr. Marcelo Assunção. Esse é considerado o papa da geofísica. Só que é muito velhinho. Então ali para mim já encontrei a maneira como ele já abordou, uma maneira muito ignorante. Eu te confesso que eu fiquei com um pouco de pena, porque é como você agredir uma pessoa com uma ideia nova. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele falou, cara, um terremoto nunca vai gerar outro e tal. E depois no filme, a equipe de televisão tenta entrevistar ele e fala, não conheço. Sendo que a gente conversou muito lá. Então, assim, aí eu comecei a perceber que propor algo novo pode mexer com o brilho de muita gente. Então, se você não tem uma tranquilidade para poder escutar crítica, ser xingado, eu tenho muitos haters. Então, você não está preparado para isso? Não tenha ideia. Segue tomando sua cerveja. Se o cara falou alguma coisa e você não acorda, não está de acordo, troca de assunto. Ou então você balança a cabeça, é isso mesmo. De certa maneira você liga um foda-se pra essa... Tô cagando porque penso. Se eu não tivesse, eu não teria durado 2 anos. Eu tinha com certeza... Porque a primeira coisa quando fala, você tá mentindo, ou te xingam, você entra num estado alterado de consciência e começa a ficar doente. Te chamaram de charlatão demais, tudo. Né? Mas eu acho que não tem, já até aconteceu, eu já até falei isso aqui, cara. Não tem charlatão que dura 15 anos. Não, a mentira ela vai acabar, ela cai por terra. O que acontece ainda mais na era da informação, né? Você já é exposto, esse cara aí é um charlatão. Imagina que eu fiquei 7 dias falando na televisão do Chile que viria um terremoto na noite de domingo. Sim. Na noite de domingo, eu fui presenteado porque o terremoto não aconteceu. Isso foi ruim? Não. Foi bom, porque começaram a me xingar. Todas as televisões, o meu nome foi em Trend Top. Te xingando. E... A hora que deu 0h15 da segunda-feira, ou seja, menos de 1 hora depois, o terremoto aconteceu. Ele atrasou. Eu posso até falar, 1 hora de fuso horário, pode ser. Mas não, a verdade é que atrasou mesmo. E eu recebi uma carta do presidente do Chile, protocolada, oficial, dizendo, muito obrigado pelo serviço prestado. Tomamos em conta aqui o seu aviso. Eu tenho essa carta, posso te mandar? Sim.
E aí, todas as televisões do Chile, ao mesmo tempo ligando para os telefones para a gente poder ir para o Chile explicar essa teoria. Olha aí. E foi o menor terremoto. Sim. Quando ocorreram os outros grandes, para evitar essa expansão e para evitar que você tenha que investir dinheiro numa pesquisa como essa, Sim. Foi censurado a não falar mais lá. Eu criei o meu canal no YouTube, de vez em quando eu respondo alguns rádios. É literalmente o seu canal onde você consegue levar a sua informação. Mas você consegue, aos pouquinhos, no seu conteúdo, você vê que tem pessoas aderindo. Não, são 150 mil inscritos. Sim. Mas, por exemplo... E pessoalmente chega uns caras, chega gente que Tem como bastante. todo mundo tem professores, tem todo tipo. A última postagem que eu fiz da Defesa Civil deu 420 mil sobre o evento que iriam chegar ondas. Então a gente vai e eu reposto. Mas as previsões feitas no Instagram dão 200 mil, 300 mil visualizações, né? Sim. E quando tem os tremores fortes, esse número vai para 500, 600 mil views. Né? Então, lamentavelmente, eu tenho que dizer para você que essa é a parte mais triste. Uma vez meu filho me pediu um videogame e eu fiquei um tempo, rapaz. Eu não tinha dinheiro para comprar o videogame que ele queria. Faz tanto tempo. Na época o lançamento era o Play 2. E aí teve esse evento que afetou, que destruiu a costa de La Serena. Nessa época, o AdSense, eu comprei carro... E eu consegui comprar o videogame para ele. Quando eu dei o videogame para ele, ele olhou para mim e falou: pai, mas isso aqui é dinheiro dos terremotos. Então isso é um impacto. Dizer que você ganha do AdSense por isso. Mas, cara, alguém tem que fazer. Sim. Então, como tudo, você tranca a cara e segue fazendo o que você tem que fazer. Parabéns, cara, pela sua coragem, principalmente, né? E passar durante muitos anos... né, vai saber se um dia você vai ser revoltado, se algum dia vão provar que você está errado, mas assim, tentando levar alguma coisa aí para uma reflexão, né, que ainda, com toda a resistência que você tenha, né, que isso surta ainda muito mais, como que eu posso dizer, frutos, né, muitos frutos. Espero que sim. Mesmo com toda a resistência, você vê que ela vem acontecendo, vem florescendo aos pouquinhos, mas eu acho que só o fato de você causar esse desconforto já significa que tem... porque senão é só um louco, né? É só um louco aí. Para ter começado em 2011... E tá aí até hoje. Tem alguma coisa, né? Tem uma fumacinha aí, né? Melhor averiguar. Não tem... Meu conselho é que averigua logo, senão daqui a pouco vai ter a criançada que vem vindo aí com inteligência artificial, vai passar mais vergonha. Porque daí exatamente. Eles vão descobrir que é muito mais fácil do que parece prever. Não só isso, todo tipo de coisa que você tem e que é cíclico, ele pode entrar no sistema de previsão. Tudo. Não existe o caos. Existe a compreensão que a gente tem formatada, a matemática, tudo que você pensa, tudo que te ensina na escola é formatado para você ter uma percepção melhor do que são essas 3 dimensões. Se nós pudéssemos perceber 4ª dimensão para olhar, né, a 5ª para olhar a 4ª e assim por diante, você ia ver que tem muito mais coisas que a gente precisa entender para saber que a gente não é nada aqui, cara. Não é nada no planeta. O importante é estar aberto a coisas novas, né, cara? Expansão da consciência. Expansão da consciência. Muito obrigado, meu amigo. Esse daqui é um assunto, igual a gente estava conversando aqui, tem tantas outras coisas em comum, a questão da música e do audiovisual, que a gente pode conversar e abordar. As portas estão abertas. Agradeço. Quando tiverem novidades também, né, coisas que vierem a acontecer, pode falar com a gente. Vamos fazer mais um bate-papo aí mais pra frente. Tô às ordens sempre. Muito obrigado, meu amigo. Vamos lá. Obrigado, todo mundo. E você que está nos acompanhando aí até agora, esse assunto muito interessante. Eu mesmo sou um grande curioso. Se não fosse o limite do tempo, a gente iria mais adiante aí. Mas se você tem alguma curiosidade ou se você não concorda, vai lá nos comentários. E também pode ir no canal do Maciel, do Haroldo Maciel, procurar lá e vai direto no dele, porque se você discorda, ele vai saber argumentar melhor, né? Com certeza. Eu não vou saber fazer muita coisa além de direcionar essa conversa, mas eu te agradeço, ó. Você sabe, você como um cara que tá no YouTube, a importância de um like. Sim, eu peço que ajudem. Sim. Porque você vê, esse canal tem que depender de que você
venha, deixa o seu like, comenta, assiste de novo. Tudo isso vai colaborar, sabe por quê? São poucas as portas de pessoas que abrem espaço para pessoas falarem. E eu vejo que você aqui, inclusive, parabéns. Obrigado. Teve a sua matéria veiculada lá na UFO. Na UFO, eu sou fã da UFO demais. Acredito que esse ano de 2025 vai ser o grande boom do momento. E eu acho que você deve trazer mais pessoas para falar isso aí. Se você conhecer mais, banda pra gente. Vou te mandar aí. Eu conheço a galera lá do Rabanatá. Sim. Ratanabá. Lá, aqui tá dentro do nosso território amazônia, da Amazônia aí. Precisa trazer. Então eu vou te passar o contato e parabéns por essa matéria vinculada na UFO. Procura aí que vocês vão ver. Fantástico. Exatamente. Eu acompanhei, acho que quem fez ela foi o Ademar Gevaer. Um grande ufólogo, né? Que infelizmente já partiu. E eu fiquei muito feliz, o Ataíde, que é um convidado que passou aqui, e a gente ter esse fragmento, né, do que foi aquele bate-papo numa revista. Eu fiquei muito orgulhoso, estava falando pro Vinícius agora. Vamos dizer assim, a coroação de um trabalho que a gente faz todos os dias aqui. Passam pessoas como você que levam tanto conhecimento, tanta cultura, né? E às vezes a gente não consegue chegar porque falta esse likezinho, né? Cada vez que você dá um seu like, que você compartilha, você tá levando, mesmo que às vezes não seja a sua praia, mas você conhece, aposto que você tem um primo, um amigo que curte. Então leva essa mensagem adiante aí, que pra gente é muito importante, pra gente continuar fazendo isso daqui, né? E galera, a energia do canal é boa. Então, quem for convidado, vem. Vocês vão se sentir bem, é fantástico. E outra, você vai se sentir à vontade pra dar o seu melhor aqui. Muito obrigado mesmo. Valeu, eu que te agradeço, cara, mais uma vez. Valeu. E é isso aí, pessoal. Se você aguentou até aqui esse bate-papo, se você aguentou as minhas perguntas, às vezes bobas aqui, mas eu tento representar o melhor do que também o leigo, né? Eu acho que eu acabo às vezes representando bem por ser leigo também. Eu agradeço você pela sua paciência e pela sua parceria. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!